Paz e graça, irmãos, parte do amado Senhor, como é que vocês estão? Espero que bem na graça do Senhor, nosso Deus. Hoje estamos aqui para mais um vídeo e mais uma vez meditarmos na sua santa palavra, ela que é a nossa única regra de fé e prática. E o texto proposto de hoje se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 19, do versículo 41 ao versículo 44. Lucas 19, do 41 ao 44. E diz assim a palavra de Deus: Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou e dizia: Ah, se conheceras por ti mesmo, ainda hoje, o que é devido à paz. Mas isto está agora oculto aos teus olhos. Pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e por todos os lados te apertarão o cerco e te arrasarão, e aos teus filhos dentro de ti não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconhecestes a oportunidade da tua visitação. O texto que nós acabamos de ler nos conta um episódio da vida do Senhor Jesus muito importante, e não que os outros não fossem, mas esse específico destaca o início da última semana qual o Senhor Jesus iria passar aqui na terra. E diz que ele foi a Jerusalém para cumprir a palavra de Deus, dita ao longo da história pela boca dos profetas, por Moisés e pelo próprio Deus, quando desde o livro do Gênesis aponta para o nascimento do seu filho, para a morte do seu filho e para a ressurreição do seu filho, redimindo a raça humana, perdoando seus pecados. E o texto nos diz que ele subiu a caminho de Jerusalém e, avistando a cidade ao longe, parou na entrada. Eu gostaria de compartilhar algumas coisas dentro desse texto para a nossa edificação. A primeira delas é que Jesus conhece a nossa condição. Ele não foi ao encontro daquele povo à toa. Jesus estava entrando na cidade de maneira triunfal, celebrado por todos como rei de Israel. Todo o povo celebrava com grande júbilo, adorando a Deus pelos seus poderosos feitos. Era uma grande procissão, onde a multidão estendia suas vestes e lançavam palhas de árvores ao longo do caminho por onde Jesus iria passar. E todos gritavam: Hosana ao filho de Davi, Hosana nas maiores alturas, bendito é o rei que vem em nome do Senhor. Todo o povo estava jubiloso. E mesmo diante de tamanha alegria de todo o povo, Jesus sabia que na primeira dificuldade, assim como foi com o povo de Israel no deserto, eles murmurariam. Na primeira perseguição, eles abandonariam. Na primeira oportunidade de mostrar quem realmente eles eram, se novas criaturas ou não, eles gritariam: crucificam. E mesmo Pilato dizendo: olha, este que vos apresento é Jesus, o rei dos judeus, o rei de vocês.
Mas Jesus sabia que eles iriam gritar: solta-nos Barrabás e crucifica Jesus. A depravação humana imposta pelo pecado nos colocou em uma condição de miséria, incapazes de discernir, enxergar, perceber situações diante dos nossos olhos, a nossa própria condição. Jesus é bem claro: não adianta o homem por si só buscar a paz, calmaria, alegria, ou de alguma forma querer viver sem conhecer a verdade de Deus e a necessidade que o ser humano tem dele. Não é possível. E na tentativa de ser autossuficiente, o homem tenta viver alheio a essa vontade, afastando-se do Senhor diariamente, buscando viver os seus próprios sonhos, que mais tarde sempre se revelará uma tentativa frustrada. Isso acontece quando não deixamos Jesus aproximar-se de nós, ser íntimo, ser o nosso verdadeiro amigo, compreender a sua vontade, compartilhar a nossa vida com Ele, abrir o nosso coração sem segredos. Não temos condições de viver afastados de Jesus. E a pergunta que você pode me fazer: mas se eu tentar? E eu lhe digo, sem o Espírito Santo agindo em você e através de você, trazendo luz ao seu entendimento das Sagradas Escrituras, mais cedo ou mais tarde você vai descobrir o quão incapaz é. Você não sabe o que é preciso, você não tem esse conhecimento, não consegue discernir o que está oculto hoje aos seus olhos. Era isso que Jesus estava dizendo a Jerusalém. Ah, Jerusalém, se vocês soubessem o que é preciso, o que é necessário para ter paz. Mas hoje a condição de vocês é de cegueira espiritual. Vocês não sabem, porque isto está oculto aos seus olhos. Jesus é o único que sabe tudo ao nosso respeito, que nos conhece como realmente somos, o mais profundo do nosso ser. É um livro aberto aos seus olhos. Jesus vai até aquele povo, pois conhece a sua condição de miséria no pecado, de cegueira espiritual. A segunda coisa que eu destaco aqui nesse texto é que Jesus vai até eles, pois conhece o seu futuro. O povo israelita orgulhava-se de muitos feitos poderosos do grande rei Davi, a maneira impressionante pela qual o Senhor, através dele, lhes garantia vitória diante dos seus inimigos. Também se orgulhavam das grandiosas e lindíssimas obras do rei Salomão, a sua sabedoria e riqueza, que trouxe o mundo da época aos seus pés. Orgulhavam-se também da grandiosidade, da imponência do templo, um lugar grandioso, onde Deus tinha escolhido para habitar. Eles batiam no peito, julgando-se melhores do que os outros povos, mesmo afundados na idolatria. Naquele tempo, Jerusalém vivia em suposta paz, mesmo sendo escrava do Império Romano. E Jesus, por não preencher os requisitos exigidos por eles como Messias, pois eles queriam um rei conquistador,
perito nas guerras, que iria libertá-los do jugo romano. O Messias que lhes é apresentado é um Messias sofredor, o qual pagaria o preço dos seus pecados, e isso eles não aceitavam, não conseguiam conceber essa ideia de um Messias que sofreria, que morreria por eles. E se acharam no direito de ignorá-lo, de desprezá-lo, de persegui-lo e até crucificá-lo. Eu lhe digo, todas as vezes que o homem julga-se importante, ou com condições mínimas que seja, de conseguir algo, de fazer algo por si próprio, ele despreza as orientações do Senhor. Jesus sabia que a cidade de Jerusalém seria destruída, e por isso o alerta: sobre ti virão dias difíceis, em que os seus inimigos te cercarão de trincheiras por todos os lados. Mas veja, irmãos, que Jesus aqui está comovido com a situação do povo. E mesmo que eles tenham rejeitado a Jesus, ele demonstra amor, carinho, preocupação com aquele povo. A palavra de Deus nos diz, em Eclesiastes 7,14, diz assim: no dia da prosperidade, goza do bem, mas no dia da adversidade, considerem que Deus fez tanto este como aquele, para que o homem nada descubra o que há de vir depois dele. Fato é que ninguém deseja passar por problemas, dias maus, situações constrangedoras, perseguição, escravidão. Se pudesse, evitaria, mas ninguém pode fugir dos dias maus. E era isso que Jesus estava tentando mostrar a eles. Virão dias difíceis, Jerusalém, em que não ficará pedra sobre pedra, em que os teus inimigos irão cercar vocês. Eles não sabiam que estava por vir o dia em que os inimigos iriam atacá-los, que mais cedo ou mais tarde o cerco se fecharia. E Jesus vai até aquela cidade de dura cerviz para alertá-los acerca desses dias difíceis, que por certo chegariam. Jesus conhecia o futuro deles. Jesus conhece o nosso futuro. Se com Ele, vitória, paz, alegria, salvação eterna. Sem Ele, derrota, guerras, tristezas, perdição eterna. A terceira coisa que eu destaco aqui nesse texto, quando Jesus vai até Jerusalém, é para dar uma oportunidade da visitação. Jesus, ao olhar para o povo, viu o quanto a nação tinha desperdiçado suas oportunidades e permanecido com o coração duro a respeito do tempo da sua visitação. Deus lhes deu a palavra através de Moisés, enviou-lhes seus profetas para preparar o caminho do Messias. E mesmo com tantas evidências, eles se tornaram um povo religioso, que até conheciam a palavra, mas não conheciam o Deus da palavra. O coração estava endurecido pelo pecado, coberto pela cegueira espiritual. O Senhor Jesus vai até o seu povo para cumprir a promessa do Deus Emanuel, o Deus conosco, o Verbo que se fez carne e habitou no meio do seu povo, a imagem do Deus invisível,
a expressão exata do ser de Deus, que é Jesus. Jesus é o nosso Deus. Agora destaco aqui 3 características dessa visitação. No livro do profeta Jeremias, no capítulo 18, do versículo 4 ao versículo 6, falando sobre o oleiro e o barro. E Deus pergunta ao profeta: não poderei eu fazer com a casa de Israel como esse oleiro fez? Um vaso perfeito, um vaso de honra. Jesus estava dando uma oportunidade àquele povo de restauração. A segunda característica dessa visitação é a reconciliação. E o apóstolo Paulo, ao falar sobre isso, em Romanos 5,11, ele diz: e não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, que por seu intermédio recebemos agora a reconciliação. Sem Jesus, estamos afastados de Deus, inimigos de Deus. Com Jesus e em Jesus, fomos reconciliados com Ele. A visitação de Jesus é para nos reconciliar com o Senhor. A outra característica dessa visitação é o julgamento. E no versículo 44 do texto que nós lemos, Jesus dizendo: e te arrasarão, e aos teus filhos dentro de ti, não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Em Atos 3, o versículo 14, Pedro, falando no templo, ele diz: olha, vós porém negaste o santo, o justo, e pediste que vos concedessem um homicida. A Jesus vocês pediram: crucificam. E a um homicida vocês pediram: livrem. Mesmo com tudo que aquele povo tinha visto e ouvido sobre Jesus, eles não reconheceram a oportunidade da sua visitação. E as consequências chegaram. No ano 70 depois de Cristo, o general romano Tito invade Jerusalém, destrói a cidade e o templo do Senhor. E o povo foi massacrado. Isso por desprezar a visitação do Senhor. Eu quero concluir dizendo que o Novo Testamento relata 3 passagens que o Senhor Jesus chorou. Uma delas é diante do túmulo de Lázaro, que era seu amigo. E Jesus, ao chegar ali e vendo toda a comoção, ele chora. A segunda passagem que a Bíblia narra que Jesus chorou é justamente essa que nós lemos no capítulo 19 de Lucas, diante de Jerusalém. E ao avistar a cidade de longe, demonstra simpatia. E mesmo diante da rejeição, do desprezo daqueles que deveriam reconhecê-lo como Messias enviado por Deus e recebê-lo como Senhor, Jesus lamentou sobre a cidade. E com uma profunda angústia é tomado de grande sentimento de compaixão e chora por Jerusalém. E a terceira ocasião em que a Bíblia fala que Jesus chorou, que ele é levado às lágrimas, refere-se à agonia do Getsemane, quando ele estava prestes a ir ser julgado e condenado à cruz. Todas essas 3 vezes foi por causa do seu povo, por causa do seu pecado. Diante dessa reflexão, eu parei para analisar a minha vida
Eu lhe convido a fazer o mesmo. E eu me fiz algumas perguntas. O que eu tenho feito para Jesus? Como está a minha vida? Será que eu tenho tentado viver independente de Deus? Será que a minha ignorância ou cegueira espiritual tem me feito desprezar o tempo da minha visitação? Qual sentimento tenho despertado em Jesus? Alegria ou choro? Jesus chorou por causa da nossa condição de vida, escrava no pecado. Mas saiba de uma coisa: hoje podemos ter alegria. Ele venceu. Ele pagou o preço dos nossos pecados. Você não precisa mais viver chorando, oprimido, escravo. Jesus venceu. Se você gostou dessa meditação, deixa seu like, compartilha, para que outras pessoas também sejam alcançadas por essa palavra que tem poder para mudar as nossas vidas. E que Deus assim nos abençoe. E até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus.